É a história da ciência, é a história da aviação, é a história da viagem espacial, da ciência, da química de foguetes, né? Rocket Science. E, ao mesmo tempo, é uma história satânica também, né? O Aleister Crowley, ele participava da Golden Dawn, né? Que é uma ordem ocultista britânica. Depois, ele se uniu à Ordo Templi Orientis, a OTO, né? Ele que criou a OTO ou não? Acho que a OTO é alemã. Vem da Bavária também, se eu não estou enganado. Que é de um... É Karl alguma coisa. E ele assume a direção. Ele se torna o novo diretor global da OTO. E aí ele desenvolve uma filial nos Estados Unidos. Lembrando que Crowley faleceu em 47 também, né? Ano que a CIA foi criada e ano do caso Roswell, Novo México, né? Então, várias coisas curiosas acontecendo em 47. E aí, Crowley, o representante comercial da OTO do Crowley nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Só que o Jack Parsons era um gênio apesar dele não ter uma formação acadêmica robusta, ele, adolescente, ele adaptou um foguete no carro dele, porque os Estados Unidos pode dirigir com 16 anos, né? Ele ia pra escola com um carro com a turbina. Os caras olhavam, que isso? Aí eu fiz lá em casa. Então ele é aquele cara que fazia foguetes em casa, né? Um gêniozinho. Um gênio. E aí esse cara acaba criando a JPL, que é a Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje e tem uma aliança eterna com a NASA. Com a NASA, né? Sempre que você vê aqueles vídeos da NASA, tem JPL escrito no cantinho. Foi o Jack Parsons. E ele criou a Parsons Company também. Então, em Pasadena, na Califórnia, você tinha uma praça assim que você tinha de um lado a JPL, do outro lado a Parsons Company, do outro lado a OTO. E ele estava nas três ali, né? Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo foguete para a NASA e também projetos secretos, né, para o Exército Americano de equipamentos e aeronaves exóticas, ele estava também trazendo a nova era, né, a era de Horus, que Crowley tanto fala no Liberal Veil Legis, né, do livro, que ele recebe na sua lua de mel, né, que ele estava no Egito, aí a esposa canalizou uma entidade que, segundo eles, era um arauto de Horus, e essa entidade narrou para o Crowley o livro da lei, que ele escreveu. E o livro da lei diz que está chegando a nova era em que a cultura judaico-cristã será superada e virá uma nova Golden Age da pagã, né? Conforme Francis Bacon já tinha profetizado na Nova Atlântida. Esse livro é imperdível, Nova Atlântida, imperdível. É bom para entender o espírito por trás da fundação dos Estados Unidos, né? Todo mundo acha que os Estados Unidos é uma cultura WASP, né? Que é White, Anglo-Saxon, Protestant, né? Mas, na verdade, são ocultistas vendo que os Estados Unidos é a Nova Atlântida para restaurar o paganismo. Não é por outro motivo que em Washington você tem simbologia egípcia e romana e não tem pouca simbologia cristã, né? O obelisco, até onde eu sei, não era... Cristo não usava muitos obeliscos, não, né? Então era mais uma... Fora o simbolismo do dólar. Né? Você vê muita questão ocultista, né? Esotérica. A própria coruja que tem pequenininha na nota de $1, né? Pra quem acha delírio essas coisas, pega a nota de $1 na parte da frente com a lupa que você vai ver que tem uma micro coruja ali, né? E a coruja, desde a Grécia Antiga, com a Palas Atena, né? Que é a deusa dos olhos brilhantes. Pala é coruja em grego, né? Então, a coruja é um animal que tem hábito noturno de caça. Então, ele tem um olho grande, visão binocular, né, igual a nossa, o olho na frente, não no lado, igual a águia. Por ter o olho muito grande e binocular, enxerga muito bem no escuro. Então, é alguém que sabe transitar nas trevas. Por isso, a coruja virou uma simbologia do conhecimento oculto, do ocultismo, que é enxergar no meio da escuridão, conhecer a escuridão. Então, essa corujinha que está ali na nota de $1 representa isso e representa também o Bohemian Grove, que é esse clube que tem a coruja de pedra gigante, onde acontece o Cremation of Care, que é o ritual anual que eles fazem lá, que sempre foi reputado como conspiratório, mas o Alex Jones filmou. Ele pode ser maluco, mas ele filmou, né? Filmou. Naquela época não tinha CGI para qualquer um, nem inteligência artificial para fabricar, né? Então, aquilo que todo mundo achava que era maluquice do Alex Jones virou realmente verdade, né? Que os presidentes e ex-presidentes se reúnem uma vez por ano nesse clube no norte do estado da Califórnia, perto de São Francisco, para fazer coisas
meio estranhas, né? Eles vão falar sobre futebol, né? Com certeza. Jogar xadrez. Isso, bocha, né? Dominó. Com certeza. É muita coisa estranha que acontece. Tem um ritual, né? Que tem um sacrifício ali que acontece. Dizem que é um boneco que é queimado diante da coruja. Alguns dizem que é uma pessoa. Tem um grito na hora que é incendiado o boneco, mas não sabe se o grito é cenográfico ou se é real, né? Mas foi filmado. Tem o vídeo, tá aí. Então, o Jack Parsons, ele continuou a obra do Crowley, né? O Crowley tinha uma convicção que para ele trazer essa era de Horus, que Horus é como se fosse o anticristo, né? Como se o Espírito de Deus incorporou num corpo humano é Cristo encarnado. Aí, no caso do anticristo, seria, em vez de ser o Espírito de Deus, é o Espírito de Horus ou de Lúcifer, né? Que é tudo meio... Se você pega ali as comparações. E o Horus coloca aquele olhão, né? Tem o olho que tudo vê, tem tudo a ver com essa história, né? O rock pega muito dessa imagem, né? O Crowley influenciou muito, né, o rock. A ideia de sexo, drogas e rock and roll é crowleyana, né? Porque o movimento hippie, da ideia de contracultura, é, na verdade, contra a cultura cristã ocidental, né? Então, uma contracultura pagã luciférica, né? Para contrapor com a cultura judaico-cristã. Isso já começa no movimento beatnik, que era altamente crowleyano também, com autores como William Burroughs, né? Era telemista, né? Da Telema do Crowley, que é a religião do Crowley. Telema é vontade em grego, né? Telema tuteu é vontade de Deus, né? Em grego, no Novo Testamento. Então, Telema é a vontade porque ele falava no livro da lei, faça o que você quiser, essa é a lei, né? Essa é a lei, exatamente. Então, a vontade reina, não tem limite. E isso confirma muito o que o apóstolo Paulo falava na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, que ele fala que sobre a aparição do iníquo, né? Que é o anticristo, ele chama de iníquo, né? Em português, as traduções geralmente traduzem como iníquo, mas na verdade a expressão grega é anomos, né? Porque nomo é lei, anomo é o sem lei. É sem lei, o sem lei, então. Faça o que você quiser, essa é a lei, é o que o anticristo vai pregar, não tem lei. Né? O amor é o rei, é o amor sobre tudo, né? E tal, amor sobre a lei que o Crowley falava. Então a anomia não tem lei. Faz o que você quiser, essa é a lei. Faz o que você quiser, então não tem lei. Interessante. Então é interessante que o que o Crowley prega é o que o Paulo já tinha alertado que seria pregado nesse cenário final dos tempos, né? Então a geração beat, né, que também é chamado, ela tinha então contato com esse telema, então? Tinha, era 100% crowleyana. Porque Crowley... Ela nasceu na Universidade de Columbia, em Nova York, não foi? Sim, mas o William Burroughs, que vem do meio acadêmico, ele era totalmente crowleyano. Tinha inspiração clara no Crowley, né? E aí uma banda que é a transição do beat pro hip, que é o The Doors, também era totalmente crowleyana, né? Porque o Crowley, ele recebeu dessas entidades com as quais ele interagia aí, uma delas é o Lam, né? Que ele fez um ritual chamado Rito de Amalantra, que acho que foi acho que foi em 1908 ou 10, alguma coisa assim. Ele fez um ritual em Nova York e apareceu uma entidade. Ele, como ele era multifacetado, né? Que ele era poeta, desenhista, pintor, alpinista, né? Era tudo, né? Clínico geral. Ele pediu licença para a entidade para desenhá-la. Posso te desenhar? O espírito, a entidade LAM, L-A-M, falou, pode. E é o desenho clássico de um alienígena Grey, né? Uma cabeção, né? Tipo ET, aquele ET clássico. Mas muito antes da cultura ufológica, né? Isso que é interessante. Então, esses contatos, esses contatos espirituais dele, ele recebia coordenadas, né? E uma das coordenadas que ele recebeu era que ele tinha que fazer rituais para liberar seres que estavam em outra dimensão para trazer para a dimensão terrena, para instaurar essa era de Horus, que é a era de Aquários do movimento hippie, né? O Age of a mesma coisa, só com outro nome. Com um nome um pouco uma coisa menos satânica, mais flower power, né? Mais paz e amor. Não tinha um negócio mais luciférico, né? Então, ele recebe essa coordenadas como nós vamos te orientar os rituais para liberar as entidades, soltar esses seres e também a maneira como você vai disseminar essa doutrina. E ele recebe essa estratégia de disseminar por meio da cultura. Então, não só a música começa a ficar muito impregnada pelo Crowley, mas o cinema também.
Hollywood sempre foi inspirada, né, em conceitos crowleyanos. Tem uma coisa sincrônica aí que está rolando agora, que foi lançado um filme Wicked, né, que é inspirado no Mágico de Oz, que é com a Ariana Grande, aquela cantora. O Mágico de Oz é uma adaptação do livro Moonchild do Crowley. É uma história 100% crowleyana. E foi um dos... Não vou dizer que foi o primeiro filme a estourar em Hollywood, mas marcou, né, uma época. E é uma história totalmente crowleyana. Inclusive, Oz é o conceito do Crowley, né? Porque ele tem o Liber Oz. Que ano que foi esse filme mesmo? Eu não me lembro. Antigo, em 1930 alguma coisa, não foi? É bem antigo. Com a Judy Garland, Judy Garland, Era... E a história é interessante, né? Pra quem... Eu não sabia que tinha dedo dele, não. Tem. É o livro Moonchild do Crowley. E agora saiu o filme Wicked, né? Que é uma refilmagem, uma adaptação. Então, assim, o Crowley recebe e entende que a cultura é um veículo perfeito para a disseminação dessa nova doutrina, né? E nada melhor que isso que a música, o rock, Exato. O cinema. E hoje isso está explícito, né? Você vê bandas como The Weeknd, a própria Taylor Swift, que tinha uma roupagem meio cristã, agora está claramente Wicca, né? Ocultista. Ela tem uma música Willow, né? Que ela se veste de bruxa, faz um ritual. Então, os pentagramas, né? Os chifres, virou uma coisa mainstream agora, né? Foi um trabalho de formiguinha que o Crowley começou a fazer ainda na década dos primeiros anos do século passado, né? Então, devagarinho, essa cultura cristã foi dando lugar a uma cultura luciférica, né? Tipo, ser do mal é legal, né? O diabo é gente fina.